Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia. Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia, na certeza que temos um supremo pastor que está ao nosso lado, guia a nossa trajetória e muito em breve nos encontraremos com ele e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Quero deixar com você também nessa manhã um versículo, uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 127, onde a Bíblia diz o seguinte: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Salmo 119, versículo 127. Nós amamos os ensinamentos do Senhor. Nós a cada dia buscamos o Senhor para colocarmos em prática em nossa vida. A cada dia nós queremos viver mais uma vida de fidelidade diante do Senhor. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Elifaz o Temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Nós estamos nessa manhã começando uma série de discurso entre os três amigos com Jó, todos na tentativa de convencer a Jó de algum erro na sua vida, para que ele se arrependesse, se voltasse para Deus e a partir de então, mais uma vez, a mão do Senhor voltasse a abençoar a sua vida. Mas Jó incessantemente se volta para os seus amigos confirmando que a sua vida está ilibada diante do Senhor. Ele não cometeu nenhum pecado que pudesse trazer o desabono de Deus sobre a sua vida. Embora ele mesmo reconheça que é um ser humano igual a outras pessoas, como um pecador, ele vive nessa terra, mas nada que ele tenha praticado de uma forma que pudesse trazer a maldição de Deus sobre ele ou sobre a sua família. Elifaz começa a fazer acusações específicas para Jó, porque ele acredita que nenhuma pessoa nessa terra pode passar por sofrimento sem existir uma razão específica para que Deus possa punir esse ser humano. Toda a razão de todo o sofrimento humano está no ser humano, nunca em Deus. É a razão pela qual Jó está pagando pelos erros que de alguma forma ele cometeu na sua vida. No versículo 2, Elifaz admite que um ser humano pode buscar vantagem para a sua vida, mas nunca um ser humano pode fazer favores para Deus. Elifaz nega o pensamento de Jó, que Jó acredite que Deus possa ter alguma obrigação com ele. Se fosse dessa forma, Jó estaria injustiçado diante do Senhor. Elifaz apresenta a Deus como um ser extremamente impessoal. É o próprio Elifaz que fala que Deus não se importa com a justiça ou injustiça do ser humano. Para Deus não há nenhuma razão dele se importar com isso. Elifaz, nesse capítulo, parece se interessar em convencer a Jó de que as ações de Deus não são egoístas e também não são arbitrárias. Embora ele faça todo o esforço para tentar convencer a Jó dos seus argumentos, mas ele não busca fazer justiça ao caráter divino. A ideia de Elifaz é que Deus não pode infligir um ser humano pelo fato dele ser injusto e viver nessa terra. O pensamento central de Elifaz é que Deus não pune um ser humano que é justo nessa terra. Se alguém está vivendo sofrimento, é por causa da sua injustiça. É por isso que repetidamente Jó sempre se volta para os seus amigos e pede para apresentar a Deus a sua causa, porque ele sabia que somente Deus é o único digno, justo, que pode fazer justiça com equidade. A partir desse versículo ele começa a fazer acusações dizendo que Jó é um homem extremamente violento. Ele possui uma personalidade contraditória e de um jogo, uma fala dupla. São as razões de todo o seu sofrimento. Um dos erros que Jó estava sendo acusado nesse momento junto aos seus amigos é a respeito do penhor. Eles acreditavam que Jó estava atribuindo para si um penhor de um bem que ele tinha adquirido, que na verdade ele não era merecedor. Era como se ele estivesse tirando vantagem de um pobre. Tinha recebido um valor de alguém, mas na verdade esse valor tinha recebido sem nenhum mérito. Esse tipo de atitude dentro do conceito oriental era extremamente pecaminoso, era extremamente aborrecível aos olhos dos juízes da cidade.
E os seus amigos, olhando para a vida de Jó, eles acreditavam que Jó tinha cometido o mesmo pecado, o mesmo erro. Embora Elifaz não tivesse nenhuma prova de que Jó tivesse cometido esses erros, mas ele continua com essas insinuações. E é nesse capítulo que os seus amigos abandonam a insinuação indireta e partem para acusações diretas contra Jó e a sua família. Elifaz fazia acusações diretas a Jó, dizendo que ele tinha tomado posse de uma terra onde ele tinha desapossado os pobres e ele não tinha pago o penhor. Isso, no conceito oriental, era um pecado gravíssimo. A própria lei de Moisés condenava qualquer homem que fizesse isso com uma pessoa humilde ou pobre. As declarações de Elifaz, que estão voltadas contra a pessoa de Jó, estão relacionadas à maneira pela qual ele enriqueceu. Ele acreditava que Jó enriqueceu de uma forma ilícita, ele oprimiu os pobres, ele abandonou as viúvas, e a razão pela qual agora ele estava pagando um preço por ter enriquecido ilicitamente. Elifaz chama a atenção dos seus amigos e a atenção de Jó para a transcendência de Deus e a onipotência de Deus. Até certo ponto, as declarações dos amigos de Jó estavam corretas, mas no final é o próprio Deus que eles estavam exaltando que os corrigiu, que os advertiu a respeito do que eles estavam dizendo, porque todas as suas declarações eram declarações abstratas, nada concreto, nada em torno de testemunho de fatos que tinham acontecido, mas com base em suposições do que eles acreditavam. Como é perigoso para um ser humano fundamentar a sua fé em cima de suposições que se crê a respeito de Deus, nada como base escrita. As bases da nossa fé precisam estar fundamentadas na palavra do Senhor, em fatos que já aconteceram, em registros que demonstram a maneira como Deus conduziu o seu povo ou agiu de uma forma soberana sobre essa terra. Por isso que é imprescindível se contentar com aquilo que está revelado na palavra do Senhor, a maneira como ele se revelou nesse mundo para os seus filhos. Elifaz busca fazer uma mensagem de reconciliação entre Jó e Deus, embora a sua mensagem esteja completamente fundamentada em suposições, nada com base na lei de Deus ou na palavra do Senhor. No versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é a única referência no livro de Jó que nós encontramos a menção a respeito da lei de Deus, a lei Torá. Todos nós precisamos a cada dia ter prazer na palavra do Senhor, permitir que ela guie a nossa vida. Ela deve ser regra de fé e prática para todo cristão. Aqueles que se alimentam da palavra do Senhor têm firme fundamento para fundamentar a sua fé e seguir, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, conseguirá se deparar com o braço do Onipotente. Elifaz conclui convidando a Jó a desapegar-se de toda a sua riqueza e segurar-se no braço do Senhor, porque ele acreditava que somente aquele que se assegura nos braços do Senhor é que alcançarão a bênção de Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de Jó, eu e você, nós chegamos à seguinte conclusão: Elifaz está com a sua mente fechada para a palavra de Deus. A única forma que Elifaz conseguia explicar o sofrimento de Jó era acreditando que Jó, em algum instante da sua vida, tinha se envolvido com o pecado, tinha praticado pecados que agora se tornaram ofensivos ao Senhor, e não era isso que tinha acontecido. Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, Jó estava vivendo uma vida ilibada diante do seu Deus. O que Jó sofria era resultado do grande conflito. Jó era vítima, mas tinha um Deus de amor, um Pai misericordioso que estava com seus olhos voltados com misericórdia para o seu filho. Nem todo discurso, nem todo sermão belo que nós ouvimos em nossa vida podemos colocar em prática na nossa caminhada. Muitas vezes são discursos não fundamentados na palavra do Senhor. Não é um assim, diz o Senhor. É por isso que nós a cada dia precisamos averiguar, à luz da palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos. Quando o que nós ouvimos está de acordo com a palavra do Senhor, nós precisamos colocar em prática. Mas o que nós ouvimos, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos deixar de lado e nos mantermos com a palavra do Senhor. É por isso que nesse momento eu convido a você que a cada dia nos voltemos para o Senhor e permitamos que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós viveremos uma vida feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele estenda a sua mão e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.